Vamos então fechando nossos olhos e vamos buscando a figura meiga do nosso Mestre Jesus. Ele vem em nosso encontro com as suas vestes esvoaçantes, com um leve sorriso, e se achega perto de nós, aqueles que se permitirem, permita receber o abraço. E vamos pedir a Ele que nos ampare, que nos envolva, que envolva o nosso lar, os nossos familiares, aqueles que lá ficaram para que nós pudéssemos estar aqui. Vamos agradecer a Ele a bênção dessa chuva, que ameniza o calor. As plantas, com certeza, estão sorrindo, agradecendo a natureza e o amor de Deus, de nosso Pai. Vamos agradecer a Ele a oportunidade de poder estarmos aqui mais uma vez, por ter Ele permitido que chegássemos na sua paz. E assim pedimos licença para iniciar a nossa reflexão da noite. Que assim seja e graças a Deus. A nossa reflexão é do capítulo 154 de Emmanuel. E ele diz, ele vai buscar uma colocação de Paulo, que está em Romanos, capítulo 14, versículo 7. Onde ele diz: ninguém vive para si. E aí Emmanuel faz uma relação de alguma coisa que nós fazemos, que não fazemos só para nós, fazemos também para o nosso próximo, fazemos também para a nossa família, fazemos para auxiliar também o nosso planeta. E ele também fala sobre a natureza. Olha essa chuva benéfica que vem molhar nossas plantas, a vegetação, melhorar o ambiente, melhorar o nosso a psicosfera. Dizem os espíritos que o trovão, o raio, é necessário para que dilua os miasmas da nossa psicosfera. Porque nós, com o nosso pensamento negativo, nosso pensamento de ódio muitas vezes, nosso pensamento de revolta, enfim, nossos pensamentos ruins, negativos, ele causa um dano à psicosfera. A nossa psicosfera fica pesada. Muitas vezes a pessoa não diz: nossa, eu fui até a casa de fulano e senti que estava pesado o clima. É o pensamento, é a atitude, é a forma que aquela família acostuma viver. Então, Deus permite a chuva, os raios, o trovão, para que a nossa psicosfera não fica leve depois de uma chuva forte. Aí o sol brilha. Então, é a natureza agindo em nosso favor. Então, a natureza, a chuva, não é só para ela, para a própria chuva, mas para todos nós. Então, tudo no nosso universo trabalha para si e para os outros. Os animais, eles produzem o alimento para nós, mas eles buscam também o alimento e ele encontra o alimento produzido por outra espécie ou pela própria natureza, né? A gente vê o vegetal. Quem produz o vegetal? É a natureza.
E tem aqueles que vivem do vegetal apenas. Outros utilizam dos irmãozinhos lá para que a carne, que são os carnívoros ainda. Né? E assim tudo trabalha em benefício do outro. Então isso que Emmanuel coloca, né, aqui trazendo para nós, falando sobre a natureza, a chuva, a árvore frutífera, ela produz o fruto não só para ela, para produzir a semente, para que continue a espécie, mas ela produz o fruto que vai alimentar não só nós humanos, como também os animais. Então, enfim, tudo trabalha para si e para os outros. Então, a colocação de Emmanuel, que ali nos trazendo isso, é muito importante. Mas eu vou comentar algumas personalidades que nós temos, que a história nos relata, de criaturas que não viveram só para si, mas que viveram também mais para os outros até do que para si mesmo. Um deles é o Dr. Bezerra de Menezes, considerado nosso médico dos pobres, que enquanto ele esteve na Terra, ele foi um médico, ele era espírita e ele trabalhava com homeopatia. E ele fazia as consultas e ali tinha a farmácia do lado, onde era comprado os medicamentos. Certa feita, são muitos casos. Tem um livro que chama Lindos Casos de Bezerra de Menezes, tem outro que fala Lindos Casos de Chico Xavier. E Bezerra de Menezes, certa feita, chegou uma senhora chorosa com seu filhinho muito doente. Ele fez a consulta e, ao terminar, ali durante a consulta, ele percebeu que aquela criança precisava de alimento, que o que mais causava aquela doença, aquele mal-estar, era a falta do alimento. E ele entrega a receita e diz para ela comprar na farmácia que ficava ao lado. Tinha farmácia de homeopatia ali, pede para ela comprar. E ela fala, com que dinheiro? Eu não tenho nada. E aí Bezerra consulta os bolsos, percebe que não tem nada. Que fazer? Então, é que aí ele consulta o cordeiro, que era o seu amigo, o seu ajudante ali, pergunta para ele se havia, porque o que eles combinaram? Como Bezerra não gostava de cobrar, e ele precisava de sobreviver também, ele precisava do dinheiro para comprar as coisas para sua manutenção e para a família, o que eles combinaram? Que ele cobra. Se percebeu que aumenta, ele começa a dar microfonia. Começa a buzinar. Aí, ele consulta o cordeiro e pergunta, já entrou algum dinheiro, algum que podia pagar, pagou? Não. Todos que consultaram eram necessitados. Aí, ele pergunta para o cordeiro, e o dinheiro de ontem entrou? Entrou. Já entregou para Cândida, porque eles tinham combinado de que esse dinheiro seria entregue à sua esposa, a Cândida, porque faltava até o necessário em casa, porque ele doava tudo, ele dava tudo, ele não se preocupava com ele esquecia até da sua família consanguínea ali, né, da esposa, dos filhos, para auxiliar as criaturas que o buscavam. Então, ele pergunta, já entregou? E o cordeiro diz que não. Ele falou, então pegue o dinheiro e dê a ela. Entregou, pediu para que ela comprasse a medicação, passasse na farmácia ao lado, comprasse a medicação e com o troco comprasse o alimento para alimentar a sua família. E ela vai embora
agradecida, feliz, claro. Um outro caso, porque são muitos, a gente vai narrar aqui apenas 2, para a gente ter uma noção. Chegou um homem, nesse mesmo dia, chega um homem e conversa com Bezerra e fala que precisa de dinheiro para fazer o enterro da esposa. A esposa havia morrido. E Bezerra percebe, consulta novamente os bolsos, nada. E naquele olho de relance, ele percebe o anel de formatura. Naquele tempo usava anel de formatura, né? Hoje não existe mais, ninguém mais compra anel. Antigamente todas as profissões tinham o seu anel. Então, Bezerra percebe o anel no dedo, retira o anel, entrega aquele homem e fala para ele: você vende, faz o enterro da sua esposa e o restante utiliza para comprar alimentos. E o homem partiu. E aí nós temos o Gandhi também, que foi uma personalidade muito importante também para a humanidade, porque quando nós não vivemos só para si, nós vivemos para os outros também. Como? Mostrando, dando exemplo dos nossos feitos. Se bom, damos exemplos bons. Se maus, vamos dar exemplos maus. Mas nós seremos cobrados por isso. Se eu escrevo um livro que vai ajudar as pessoas a discernirem, a ter um aprendizado melhor, eu terei meu bônus por esse feito bom. Mas se eu escrevo um livro onde eu prejudico as pessoas, onde eu ensino coisas más às pessoas, eu vou ser cobrada, eu vou ser responsável por isso. Por isso, muitas vezes, aqueles que vêm mudo, com problemas, às vezes, de memória, de inteligência, porque usou mal a inteligência, usou mal aqueles talentos que o Pai nos concedeu, e usou esse talento para fazer o mal, usou só em benefício próprio. Os nossos talentos são para que a gente multiplique, e os talentos não é apenas, no caso, o dinheiro, quando eu só acumulo para mim, mas é também o nosso conhecimento. Quando a criatura tem conhecimento e não passa, diz assim, geralmente, eu não tenho nada com isso, não é? Esse problema não é meu, é sim, é de todos nós. Nós fazemos parte desse cosmo, do universo. E tem uma colocaçãozinha que os benfeitores nos colocam, que eu acho interessante, que ele diz que o bater das asas de uma borboleta repercute em todo o universo. Olha o conceito para a gente pensar, não é? Se o bater das asas de uma borboleta repercute em todo o universo, imagine quando nós temos ações não adequadas. Quando cometemos esses atos horrorosos que a gente vê todos os dias. Assassinatos, crimes, quando eu leso o meu próximo. E aí a gente vai voltar lá no ensinamento de Jesus, que ele foi muito importante para nós, quando ele trouxe os ensinamentos. Ele nos esclareceu todo aquele conhecimento que ele tinha. Ele deixou as esferas felizes do plano espiritual para vir ter conosco, trazer o ensinamento, nos ensinar como viver bem. E Jesus trouxe o seu conhecimento, ele nos ensinou e deu mais o exemplo de mansitude, de brandura, de fraternidade.
Jesus trouxe isso para nós. E ele diz, quando nós temos os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos que foram dados através de Moisés, Jesus simplificou esses 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. E depois vem Joana de Ângela, através da psicologia transpessoal, dizer: se eu não me amo, eu não amo a ninguém. Eu tenho que primeiro me amar. Esse amar não é esse amor egoísta que vamos ter para conosco, mas é aquele amor de zelar por nós, cuidar para que nós não tenhamos uma doença, não abusar dos vícios, né? Não abusar do alimento, não abusar da bebida, não abusar da medicação. Tem gente que abusa até da medicação. Para tudo precisa tomar a medicação. Nós não vamos desdenhar o cuidado médico, mas também não podemos abusar. E até a gente sabe que muitos medicamentos, hoje é obrigatório receita, porque antes a gente ia lá na farmácia, pegava o remédio e tomava, né? Então, vai havendo os controles. Para quê? Para melhorar a nossa saúde. Não só a nossa saúde física, mas nossa saúde mental também. O momento que o planeta está vivendo é um momento de muita reflexão para todos nós. Nós devemos melhorar o nosso pensamento, pensamentos positivos, pensamentos de amor. Que Jesus veio pregar o que para nós? O amor, porque quando ele falou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, é não fazer ao próximo aquilo que a gente não gostaria que fizesse para nós. Eu gostaria de ser lesado, de ser ludibriado, então não devemos fazer isso também para com os outros. Então nós necessitamos de ir mudando. Nós estamos aqui aprendendo algo sobre os ensinamentos de Jesus. Que é o ensinamento de Jesus? Se não o cumprimento das leis divinas, os ensinamentos naturais. A lei divina, nós sabemos através do livro dos Espíritos, que as leis divinas, elas não mudam. É a mesma desde o início do mundo, em todos os lugares. O que muda é a lei dos homens, que é de acordo com a época, de acordo com o lugar, de acordo com a raça, de acordo com as necessidades. E essas leis, elas vão mudando. Muitas mudam para pior, outras mudam para melhor. Vamos ficar com a melhor parte, que é essas que mudam para melhor. E as que nós percebemos que prejudica, que causa dano, vamos procurar eliminar. Nós vamos consertar o mundo? Não. Nós vamos acabar com a guerra? Não. Mas nós podemos acabar com a guerra daqui de dentro de nós mesmos. Nós podemos mudar as nossas atitudes. Se o outro ainda comete danos, faz o mal, devemos orientar dentro do possível, mas procuremos vigiar a nós próprios. Que Jesus falou: olhai, vigiai e orai. Ele mandou a gente olhar. O que é para olhar? Observar o que está acontecendo. E depois vigiar, que é ficar prestando atenção. E orar. Certo? Então Jesus deu-nos esses ensinamentos. E Ele passou esses ensinamentos para nós. Através
dos discípulos, através depois dos apóstolos, que após a sua morte continuaram levando os ensinamentos. Muitos foram mortos em holocausto até, em benefício de nós próprios. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, depois ele se arrepende. E aí, quando ele chega, Jesus percebe que ele estava muito assim desolado. Jesus pergunta a Pedro, por 3 vezes: Pedro, você me ama? Claro, mestre. Pedro, você me ama? Claro que eu te amo. E aí Pedro já estava ficando nervoso, porque Pedro era meio do pavio curto, né? Então aí o mestre pergunta pela 3ª vez: Pedro, você me ama? Sim, mestre, claro que eu te amo. E aí ele percebeu que Jesus perguntava aquilo porque ele havia negado Jesus por 3 vezes, quando Jesus foi pego pelos soldados lá que levaram ele para ser preso. Aí ele pede para Pedro: Pedro, reconstrua a minha igreja. Mas essa igreja que Jesus pedia para Pedro reconstruir, não era a igreja de pedra, não era o templo, mas era o quê? As criaturas que levassem o conhecimento, que levassem o ensinamento àqueles irmãos ignorantes ainda. Porque nós ainda hoje estamos muito aquém. Já melhoramos um pouco, o nosso planeta já evoluiu bastante. Mas naquele tempo, a gente era tudo ignorante, tudo chucro. E muita coisa Jesus não pode explicar para nós. Mas ele dizia sempre: eu vou para meu Pai e pedirei a ele que mande o Consolador, que ficará convosco eternamente. E esse Consolador que a gente considera é o Espiritismo, que ele disse que era o Consolador que ficaria conosco eternamente. Então não era nenhum homem, porque nenhum homem fica eternamente, não é? Nós desencarnamos, nós não morremos, nós desencarnamos, perdemos o corpo físico. Então Jesus quis nos alertar. E uma criatura que ele orienta bastante, ele fala bastante, é Maria de Magdala, considerada a mulher do Evangelho que conseguiu a sua renovação. Através dos ensinamentos do Cristo, através dos exemplos do Cristo, ela se renova. Era uma pecadora, vendedora de ilusões, equivocada ainda, e ela, num encontro que ela teve já após o primeiro encontro que ela teve com Jesus, e depois quando ela lava os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos, Maria esteve num banquete que ia haver na casa de Simão Pedro. E nesse banquete, ela relutou, pensou que ela gostaria de ir até lá conversar com Jesus. Ela queria beber dos ensinamentos do Cristo. E até ela cria coragem e vai até lá. Porque Pedro não via Maria com bons olhos. E ela tinha medo, receio de qual seria a reação de Pedro. Mas na hora que ela chega, que Jesus a vê, ele dá um sorriso para ela e um olhar de ternura, e ela se sente acolhida. E aí Jesus, ela começa a indagar, fazer várias perguntas. O colóquio deles, esse encontro é muito grande, tem muitos ensinamentos. E Jesus fala com Maria, e ela fala assim: mas eu gostaria de te seguir, mas eu sou uma desgraçada, sou uma pecadora. Será que Deus me aceitaria? E Jesus fala: claro, Maria. Você acha que o pai renega seus filhos?
no mal eternamente? O Pai dá-nos oportunidade todos os dias. E vem Joana na psicologia transpessoal dizer para nós: caiu, levanta e tenta de novo. Não importa que você caia muitas vezes. O importante é levantar e tentar de novo, não é cometer os mesmos erros. Porque agora você já sabe. Você já sabe que isso não é conveniente. Então, os ensinamentos do Cristo foi para nós, para nossa eternidade, né? Para que a gente procure, mas nós devemos ouvir os ensinamentos, o chamado de Jesus e procurar aplicar na nossa vida o que está faltando hoje, o que a gente vê no nosso mundo. Número de suicídios aumentando, guerras, pessoas com depressão, pessoas infelizes. Por quê? Nós esquecemos, entre aspas, de Deus. Nós esquecemos de Jesus. E hoje a gente vê muitas criaturas, até a mídia muitas vezes, querendo matar a figura do Mestre, querendo matar Deus. Lá no passado, nós tivemos algumas personalidades que diziam que não precisava de Deus e mataram Deus. E aí tiveram que voltar, porque perceberam que sem Deus, eu digo que com Ele já é difícil. Sem Deus é muito mais e até insuportável. E quando ele pede, né, aí Paulo traz aos companheiros, através lá dessa colocação, que ninguém vive só para si, ele quer chamar nossa atenção. Volte para essa benevolência, para essa abnegação com todos aqueles que estão à nossa volta. Primeiro que Jesus fala, próximo, né? Como a si mesmo. Quem é o nosso próximo? Mais próximo. Quando nós temos uma família, é ali a nossa família. Mas depois é o companheiro de trabalho. Quando você está trabalhando, seu próximo mais próximo é ele. É aquele que dirige com você na rua, na estrada. Ele é o nosso próximo. Então Jesus pede para que a gente ame esse próximo. Os ensinamentos do Cristo é para isso, é para nos alertar. Então Jesus veio e não viveu só para si. Ele se deu em holocausto, ele imolou-se, porque além dos ensinamentos, depois de ter curado obsediados, leprosos, doentes do corpo e da alma, de ter assistido e dando exemplo a todos os seus discípulos e aquelas criaturas, Maria mesmo, ela começa a seguir, começa a falar do Evangelho de Jesus. E depois, quando todos os discípulos partem para pregar o Evangelho, Maria se sente sozinha. E um dia ela estava ali, chega um bando de leprosos e pergunta para ela de Jesus. E aí Maria responde: ele foi crucificado. Aquelas pessoas ficaram em isolamento. E ela fala da bem-aventurança para aqueles irmãos doentes. E quando eles saem, Maria vendo-se sozinha, porque os companheiros tiveram medo de levar com ela. Ela pediu para Pedro que levasse junto, mas eles tinham medo porque ela era uma ex-pecadora. Eles achavam que ela poderia recair e poderia, mas não é que eles não confiavam em Maria. Na verdade, faltava confiança neles próprios. Eles tinham medo de cair. Porque Maria era muito bonita, era uma moça muito bonita.
E Maria era dessas tinhosa, que ela fazia as coisas. Não adiantava querer que ela fizesse alguma coisa que ela sabia que não devia fazer. E também não adiantava querer impedir dela fazer aquilo que ela achava que devia fazer. Quando Jesus morre mesmo, que precisava, eles tinham o hábito de não embalsamar, mas preparar o corpo, assim como a gente prepara dos nossos entes queridos hoje, para fazer o sepultamento. Naquele tempo eles preparavam os corpos também antes. Passava perfume, eles deixavam, velavam lá. Mas Jesus não teve esse cuidado. Eles já levaram ele direto e colocaram lá naquela pedra. E Maria queria ir até lá cuidar. Mas eles não deixaram Maria sair, porque tinha medo que Maria fosse pega e fosse presa. O que ela fez? Ela espera todos dormirem, de madrugada, no silêncio, ela pega tudo e sai de fininho e vai lá para cuidar do corpo do Cristo. E aí é que ela percebe que o corpo não está lá. E para quem, quando Jesus retorna, que ele ressuscita, que ele aparece primeiro? Para Maria. E quando ela diz que ela viu Jesus, que ele tinha voltado, ninguém acreditou. Inclusive um deles diz assim: ele apareceu para ti, como diz, você é uma pecadora, para ti. Porque a gente não acredita na reabilitação das pessoas. Então, nós vemos aí que Jesus realmente não viveu para si. Maria, ela se dedicou aos leprosos. Ela foi cuidar daqueles leprosos que já tinham perdido a mãe dos filhos. Foi cuidar das mães leprosas que não tinham condições. E cuida até, depois de um certo tempo, ela percebe que também ela havia adquirido a lepra. Mas ela continua lá cuidando, até o momento que ela percebe que as forças já estão esvaindo. E o que ela faz? Ela quer rever Maria de Nazaré, que era a mãe de Jesus, que morava em Éfeso, e o João Evangelista, né? Que ele morava com Maria. Ela tenta chegar até lá em Éfeso, mas as forças foram poucas, ela estava muito debilitada e ela cai no meio da estrada e amigos que passaram reconheceram, ela ainda conseguiu balbuciar que ela gostaria de reencontrar com Maria e eles levam até lá. Ela pernoita algumas noites lá ainda, com muitas dores, até que um momento ela se sente flutuando, ela percebe que ela não sente mais dores e ela flutua. Naquilo, ela olha e ela percebe uma luz e ela consegue identificar que era Jesus que vinha. E ele diz: Maria, venha, seus pecados foram perdoados, porque você muito amou. Por isso Jesus fala que um ato de amor cobre milhões de pecados. E o que é isso, um ato de amor cobre milhões? Só que tem uma coisa, Jesus não disse que um ato de amor cobriria todos os nossos pecados. Então tem ação negativa nossa que nós temos que expiar, temos que sofrer aquela situação. Mas um ato de amor cobre milhões de pecados. E é assim que Jesus, coloca para Maria. E Maria foi recebida por Jesus.
sendo o nosso exemplo maior de reabilitação do Evangelho. E é o que Ele espera de nós. Ele sabe que nós não nos tornaremos santos da noite para o dia. Ninguém dá salto, a evolução não dá salto. É passo a passo. Por isso Deus dá várias reencarnações para nós, para que a gente vá conquistando passo a passo essa evolução. Em cada oportunidade, cada existência, nós melhoramos alguma coisa. Quando não, nos complicamos ainda. Mas nós temos uma coisa boa que os benfeitores, os espíritos nos trazem, que é assim, ninguém regride na evolução. É como se fosse uma escada, a escada que vai até o reino dos céus. Vamos supor que numa reencarnação que você teve, você subiu até o 5º degrau e de repente você deu uma escorregada e ficou lá um tempo. Você não vai descer ao último degrau. Você vai permanecer, não importa quanto tempo, naquele 5º degrau. Quando você tem a oportunidade, resolve começar, recomeçar, você continua. Ou então, numa próxima encarnação, você recomeça desse 5º degrau. Então, isso é uma coisa boa, é um alento para nós, que nós vamos sempre o quê? Evoluindo nessa escala. Nós não regredimos, nunca. Porque senão nunca conseguiríamos também atingir o topo. Porque quem não cai? E Chico, só para encerrar, Chico dizia assim, Chico com mais de 90 anos, orem por mim, porque até o último instante eu posso cair. E eu não entendia isso, eu era novata ainda de espiritismo, e não entendia isso. E depois é que eu fui entender, porque Joana de Ângeles coloca, né, para esclarecer assim, ela diz assim, numa estrada de 1000 quilômetros, nós já percorremos 999 quilômetros. Falta 1 quilômetro para a gente chegar ao destino. Mas nesse 1 quilômetro, muita coisa pode acontecer e nós vamos ficar aí por tempo indeterminado. E aí eu indagava, né, a espiritualidade, o que é esse 1 quilômetro que falta, e a gente, né, veio na minha mente, claro que como intuição, o idoso que está lá com 80 anos e tira a própria vida, comete um suicídio pela depressão. Faltava 1 quilômetrozinho para ele chegar, não é? Ele estava chegando e ele não aguentou e tirou a vida. Ele vai ficar anos e anos, porque ele vai ter que se reabilitar desse suicídio. Vai sofrer muito. Então, tomemos cuidado. Não descuidemos do vigiai e orai, que Jesus deixou para nós. E vamos, para que a gente tenha essas benesses do plano espiritual, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, é não viver para si. Viver também para os outros, auxiliando naquilo que pudermos. Que Jesus nos abençoe. Vamos à nossa prece. Vamos nesse momento rogando ao Mestre de Amor que Ele nos envolva, que Ele interceda por nós junto ao Pai, rogando que o Pai possa permitir as benesses, que Ele possa visitar o nosso lar, envolvendo todos os nossos familiares, possa envolver
toda a nossa cidade, todo o nosso Brasil querido, nossa pátria querida, envolvendo os nossos governantes para que haja com discernimento, para que auxilie esses nossos irmãos que estão em sofrimento, que possam facilitar, não dando coisas, mas orientando, levando, permitindo profissões aos nossos jovens, para que aprenda alguma coisa, algum ofício, para que possa ter o seu sustento próprio, com o suor do seu corpo, com a sua inteligência, sendo útil a si mesmo e ao nosso próximo. Vamos pedir a Jesus que interceda pelo nosso planeta, que Ele continue, que Ele é o nosso governador, levando o nosso planeta ao destino que está reservado, sendo um planeta regenerado, aonde o mal não vai mais existir. Não seremos santos ainda, mas não faremos mal nenhum ao nosso próximo. Teremos ainda muito que evoluir, mas o planeta não terá falta do necessário a todos os nossos irmãos. Vamos pedir a Jesus que abençoe a nossa creche, que abençoe todos aqueles que colaboram, direta e indiretamente, para que o trabalho não cesse, desde aquele que faz a limpeza até o último, que usa a sua inteligência para orientar. Vamos pedir a Jesus que envolva o nosso Centro Bezerra de Menezes também, que nós possamos continuar levando a luz aos corações, o discernimento, a sabedoria. Vamos pedir a Jesus que nesse instante possa visitar todos os nossos familiares, envolvendo a todos numa energia de harmonia, de paz, que possa higienizar nosso lar, deixando que a brisa permaneça nos cômodos, tornando o ambiente acolhedor e sereno. Vamos pedir a Jesus, nesse instante, que nos acompanhe até os nossos lares, para que possamos chegar na sua paz. Vamos agradecendo a oportunidade, rogando que Ele possa permanecer conosco, sempre nos orientando. Que Jesus esteja em todos os corações. A nossa gratidão ao Pai Celestial, a nossa gratidão a Jesus, a nossa gratidão à Mãe Santíssima e a nossa gratidão aos benfeitores. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. E graças a Deus.